Olá pessoal, vamos continuar aqui o nosso curso de linguagem de programação Python. Agora nesse momento a gente vai começar uma sequência de aulas sobre os controles de fluxo. Lembrando que nós estamos seguindo o tutorial oficial do Python, tá? Esse curso existe escrito lá no site do Python e nós estamos fazendo aqui em forma de vídeo explicando, mas existe esse curso originalmente lá no site do Python. Então vamos ao controle de fluxo. A gente viu na introdução o controle de fluxo utilizando a declaração while, né? Que significa enquanto, né? Ele vai executar um bloco de código enquanto alguma coisa for verdadeira, né? E agora nós vamos começar pela declaração if. Declaração if, que significa se, né? Ele vai executar alguma coisa se alguma coisa for verdadeira ou for falsa, né? Enfim, vamos lá. Antes disso, vamos introduzir aqui algumas coisas auxiliares, né? A primeira coisa auxiliar aqui que a gente vai utilizar é essa função input. A função input tem como objetivo solicitar uma entrada pelo teclado, né? Aqui, ó, por favor, entre um número inteiro. Veja só, eu escrevi aqui a função input, abre parênteses, coloco aqui, por favor, entre um número inteiro. Se eu der um enter nisso aqui, se eu passar, ele vai fazer ele vai colocar essa mensagem e vai me pedir um número aqui, tá? Vou colocar o número 2 aqui. Pronto, ele retornou essa função input com essa string. Depois que eu passo eu coloco a resposta, ele me retorna um caractere, né? Um caractere 2 aqui. Mas pode ser mais de um caractere. Digamos aqui, ó, 123. Ele me retorna uma string 123, uma string, não retorna um número, né? Ele está entre aspas aqui. E para a gente usar isso aqui como número, a gente tem que converter para um número, porque isso aí não é um número, né? Então, vamos converter para um número utilizando uma outra função, que é a função int. Int, ela vai converter, por exemplo, esse 123 para um número 123. Pronto, ele retornou aqui, ó, o número 123. Então, essas duas funções são úteis, né? A gente pediu uma entrada de dados e converter um string para um número inteiro. Claro que isso tem que ser conversível, né? Se o int colocar aqui alguma coisa que não for um número inteiro, né? Por exemplo, aqui 1, 2, 3, A, aqui ele deve dar um erro aqui, né? Pronto. Ó. Literal inválido, né? Então 1, 2, 3, A não é um número que você possa converter, né? Ok? Deixa eu apagar isso aqui. Essa célula aqui, essa outra aqui. Dá um clique da direita, apaga essa célula para a gente continuar, né? Vamos lá, vamos falar agora como eu falei, do if, né? Vamos falar aqui do if. Para isso a gente vai fazer um pequeno programa que vai nos ajudar a entender essa declaração, né? Vamos lá, vou seguindo aqui o tutorial do Python, né? Eu vou fazer uma atribuição para a variável x, ela é igual ao quê? Ela vai ser igual ao retorno de uma pergunta. Eu vou fazer aqui uma pergunta, né? Vou colocar essa pergunta aqui, ó. Por favor, entre com um número inteiro. Ele vai retornar essa pergunta. O retorno dessa pergunta ele vai colocar na variável x, tá? Esse retorno, eu posso aplicar o retorno. Ele vai retornar essa string, né, que a gente vai escrever. Eu posso passar isso para outra função já automaticamente. Lá para a função int, por exemplo, aqui, ó, eu posso fazer o seguinte aqui, ó, eu posso encadear uma função dentro da outra. Então pronto, ó. Aqui eu tenho x igual ao inteiro, aí esse parênteses aqui fecha com esse, de quê? Do input da mensagem, por favor, entre em um número inteiro. Vou até colocar uns dois pontinhos aqui. Então, o resultado disso aqui tudo, né, vai ser o que? O Python vai pedir o número para eu entrar aqui com o número. Eu vou entrar o número, ele vai
trazer esse número, ele vai retornar esse número como um string, tá aqui a string. Depois eu vou converter essa string para int, para inteiro, através dessa função int. No final disso aqui a gente vai ter a variável x com o número inteiro do que eu passei aqui nessa pergunta. Tá? Então feito isso, a gente vamos passar a utilizar aqui a declaração if, né, de sim. Então vamos lá, como é que se escreve isso aqui? Ó? If, um exemplo aqui, ó, se x for menor do que zero, aí eu sempre que eu faço uma declaração de fluxo, de controle de fluxo, tenho que colocar os dois pontos, assim, então, né, que significa como se fosse um então. Então, faço alguma coisa, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui uma mensagem aqui, número negativo, né? Número negativo. Aí eu volto para o início da linha, eu já terminei esse bloco de código, aí eu vou continuar a colocar outras instruções if aqui, né? Uma vez que, se esse número é menor do que zero, ele vai entrar nessa linha de código e vai imprimir isso aqui, senão ele vai continuar. Ele vai continuar. Ele vai testar, eu posso colocar outro if aqui e assim eu vou testando de maneira encadeada, não, de maneira sequencial. Ó. Se x for igual a zero, aí ele vai dizer print, eu vou colocar aqui, ó, print 0. E finalmente, se x for maior do que zero, eu posso colocar aqui print número positivo. Bem, isso aqui, esse código deve funcionar, mas a gente vai fazer aqui 3 comparações. A gente vai comparar se o x é menor do que zero, se ele é igual a zero, é maior do que zero, e vai mostrar essas mensagens, né? Então eu vou rodar ele aqui e ele entra a pergunta. Por favor, entre o número inteiro. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o número seja menos 12. Ele colocou a mensagem número negativo. Então ele entrou aqui, verificou esse número negativo e depois ele testou aqui de novo se ele foi zero. Depois ele testou se ele foi maior do que zero e tal, né? Aqui a gente está fazendo um trabalho meio que desnecessário, né? Assim, ó, se ele já testou que era menor do que zero, ele já colocou que era negativo, ele não precisaria testar se é igual a zero, nem ser maior do que zero, uma vez que ele já, nesse conceito aqui, não precisaria de fazer mais testes, né? Então, para isso, no Python tem uma palavra, tem uma outra declaração, né, chamada elif. Esse elif significa assim, caso contrário, né, se isso aqui não passou, né, caso contrário, ele faz um outro teste. Caso contrário, se, aí ele significa a junção do caso contrário com se. Caso contrário, se x for igual a zero, ele entra nessa linha de código aqui. Caso contrário, né, tudo isso é caso contrário, porque se ele entrou aqui se ele entrou nesse print aqui de cima, ele não vai precisar executar essas outras instruções, ele passa direto. Então, no caso aqui, para economizar, o melhor seria o if x menor do que zero, o elif x igual a zero e o elif x maior do que zero. Então, nesse caso aqui, a gente teria uma solução mais econômica. Vamos lá de novo aqui, vou colocar o zero. Pronto, zero, ele teria uma solução mais econômica. Vamos tentar aqui fazer uma outra, vamos fazer aqui uma outra experiência aqui, ó. Eu vou colocar um elif aqui, eu vou fazer uma coisa que vou tentar burlar aqui o negócio, ó. Tentar fazer com que ele que ele faça o teste novamente, ó. Se x menor do que zero, número negativo, aí elif x menor do que zero, printar zero. Isso aqui está
Tá errado, mas vamos ver se ele entra aqui nessa parte. Eu vou executar isso aqui de novo, vou colocar um número negativo, menos 10. E veja vocês que ele não executou o teste, não executou esse teste aqui. Ele executou esse teste, passou para cá, e depois ele saltou e foi embora. Ele não, uma vez que ele entrou nesse if, ele não testou mais os outros elifs, né? Não testou mais isso aqui. Então é importante o uso do elif para evitar esses testes, porque naquela primeira versão que a gente fez, ele ficava testando linha por linha, você vai perdendo tempo, né? Então nesse caso aqui não, o uso do elif economiza esse tempo aí, tá? Economiza esse tempo aí. A gente pode fazer o seguinte também, no lugar esse elif final aqui, eu vou colocar aqui um else aqui, tá? Um else, que é um outro comando, uma outra declaração que ele tem, que significa caso contrário. Então, se ele é, passou aqui pelo if, não entrou aqui, não entrou nesse elif, em todas as demais situações, ele entraria nesse bloco aqui, nesse bloco de else, não precisa de teste, né? Então, se ele não passou em nenhum teste anterior, ele vai entrar nesse else aqui, tá? Ele vai entrar nesse else. Então, se o número não é negativo, né? Se o número não é zero, no caso ele é positivo, ele entra aqui nesse else, que é a negação de tudo que é anterior, né? Então, vamos colocar aqui o número positivo 10 e ele retorna o número positivo. Então existe esse bloco, esse if, existe o elif e o else. Lembrando que uma vez que ele entra no if, se ele passar por esse if, ele não executa mais nenhum teste. E se ele entrar em qualquer um dos elifs, ele também não vai mais executar nenhum teste. Então ele fica mais rápido, mais prático, tá bom? Ok? Então vamos dar uma pequena pausa aqui e a gente volta daqui a pouco com parte mais um controle de fluxo chamado for. For, como os americanos falam, for. Até lá, pessoal.